A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema Justiça Restaurativa, com o juiz estadual, Dr. Jorge Leite. Doutor Jorge, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Direito no Ar. Por isso até eu vou lhe liberar daquela primeira pergunta tradicional que eu faço, pedindo para a pessoa contar a história de vida dela. Geralmente são histórias como a sua, muito inspiradoras, mas porque o senhor já fez isso numa vez passada em que o senhor esteve conosco. Então vamos direto para o tema. Eu imagino, doutor Jorge, que o senhor tenha escolhido esse tema, Justiça Restaurativa, porque o senhor coordena o núcleo estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Maranhão. É isso mesmo, doutor Jorge? Exato, Heraldo. Desde logo a gente agradece a oportunidade de falar sobre esse tema tão empolgante, né? E realmente eu coordeno o núcleo, o NEJU, né? O Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Maranhão. A composição, nós somos 4 juízes, né? Além da minha pessoa, nós temos o doutor Costa, né, que é da 2ª Vara da Infância e Juventude de São Luís, nós temos o doutor Simeão, que é da Vara da Infância e Juventude de Timon, e nós temos a doutora Josane, que é da 2ª Vara de Vitorino Freire. E temos também na composição do núcleo, uma equipe técnica, que são 4 servidores que nos auxiliam. Maravilha. Doutor Jorge, e o que seria exatamente justiça restaurativa? Geraldo, a justiça restaurativa, mais do que um método de solução de conflitos, ela é uma filosofia, é um conjunto de valores, de princípios que visa dar conta do crime, dos conflitos, da resolução dos conflitos, restaurar os conflitos. Ela tem uma metodologia própria, né? Ela surgiu na década de 70, oriunda dos índios norte-americanos, canadenses e neozelandeses, né? Os índios maoris. E no Brasil, nós tivemos ela inicialmente ela foi voltada para o crime, né? Mas em virtude de toda a sua potencialidade, ela se expandiu para as outras áreas, né? Hoje, nós temos a justiça restaurativa relacionada às relações familiares, às relações escolares, a toda a questão relacionada à violência da justiça juvenil, da mulher. E nós, no Brasil, basicamente, nós tivemos 3 projetos pilotos, né, em 2005, que foi em São Caetano do Sul. Tivemos outro em São Caetano do Sul e São Paulo. Nós tivemos outro no Rio Grande do Sul e um no Distrito Federal, né? E esses projetos foram capitaneados por organizações internacionais. E de lá para cá, a justiça restaurativa tem se desenvolvido, crescido, e tem toda uma gama de instrumentos, de institutos, trabalhando
nessa maravilhosa política de resolução de conflitos, de restabelecer esses conflitos, né? Porque, na realidade, a justiça restaurativa, diferentemente da justiça retributiva, ela parte de um convite para que todos aqueles, né, que participaram da ofensa de forma ativa possam dialogar e encontrar soluções para os conflitos. Ela tem duas premissas básicas. Primeiro, que é voluntário, né? Todos aqueles que participam desse processo colaborativo, eles participam de forma voluntária, mas nós temos dois eixos principais. O primeiro é ver as necessidades da vítima e reparar essas necessidades da vítima. E o segundo, criar responsabilidade. Nós, no processo tradicional, a gente não percebe essa responsabilidade, a gente não busca essa responsabilização, a gente busca a punição, né? Dentro das nossas relações sociais, o que foi mostrado para a gente, é por isso que tem um livro famoso do Howard Zer, que é Transformação das Lentes, né? Mudança de lentes, a gente sair dessa seara punitivista para uma seara restaurativa, né? Dentro desse processo colaborativo. E o Zé, ele é muito feliz quando ele diz que dentro do processo que a gente conhece, o processo criminal, quando há uma violência, há um conflito, o que é que a gente olha? O nosso primeiro olhar é qual foi a lei que foi violada? Nosso segundo olhar é quem infringiu a lei? Depois a gente olha a culpa e depois nós olhamos a punição. O processo restaurativo é diferente. A gente olhamos qual foram as necessidades, quem foram as vítimas ofendidas, quais são as necessidades dessa vítima, quais são as obrigações e quem são os responsáveis. Então, é uma visão diferenciada do conflito, da violência. Perfeito. Doutor Jorge, eu acho que, na teoria, o senhor já explicou bem o que seria a justiça restaurativa, mas como o nosso programa, embora seja assistido também por magistrados, graças à parceria que a gente tem com a Associação dos Magistrados do Maranhão, e, claro, por outros operadores do direito, acadêmicos de direito, advogados, membros do Ministério Público, servidores da Justiça, mas eu acredito que grande parte da nossa audiência seja cidadão comum, né, que para ele a teoria fica um tanto quanto abstrata. Então, assim, na prática, o cidadão comum ele já conhece o processo penal tradicional. A pessoa responde lá inicialmente no inquérito, esse inquérito vira uma denúncia, essa denúncia vira uma ação penal, e aí o juiz julga e tal. Isso o cidadão conhece bem, ou pelo menos conhece o suficiente. Mas e essa justiça restaurativa na prática? Como é que isso acontece? Na prática é o seguinte, Geraldo. Nós temos 3 metodologias assim, basicamente aplicadas no mundo, né? Nós temos a reunião vítima-ofensor-comunidade, nós temos uma outra que chama Conferência de Grupos Familiares, que é muito aplicada na Nova Zelândia, mas no Brasil se expandiu e se aplica a teoria dos ciclos restaurativos, ciclos de construção de paz. Inclusive, a gente acabou de fazer uma formação nesses ciclos. E como é que essa metodologia se desenvolve? Na justiça tradicional, como você bem falou, acontece um crime, né? Existe uma hierarquia lá. A polícia investiga, remete isso ao Ministério Público, o Ministério Público denuncia e vai para a justiça, a parte é defendida pelo um defensor, pelo advogado, e a vítima ela participa como mero instrumento para a condenação, né? Ela não tem as suas necessidades ali vistas no primeiro ponto. E o réu, na realidade, ele não cria responsabilidade nenhuma, ele às vezes é até estimulado a mentir. Na justiça restaurativa é totalmente o inverso, você faz um convite para aquelas pessoas para que elas, dentro desse processo colaborativo, né, existe todos esses que participaram da ofensa, eles são chamados e são reunidos dentro de uns ciclos, né, nós temos, as pessoas se reúnem nas cadeiras e são colocadas para discutir, para criar essa responsabilização, para ver a necessidade da vítima. E tem
para chegar nessa rodada, que é esse encontro principal, nós temos tem a metodologia. Nós temos os pré-ciclos, os ciclos e os pós-ciclos. O pré-ciclo, ele, na realidade, existe um guardião do círculo, né? É o facilitador, para que as pessoas entendam. O facilitador, ele é como se fosse aquela figura do mediador e do conciliador, lá na conciliação. Ele é o guardião dos ciclos, né? Ele vai reger esses ciclos. Então, o mediador, ele faz o pré-ciclo com o ofensor, com a vítima, e com a família da vítima, com a comunidade de apoio da vítima e do ofensor, e com a comunidade também que possa dar suporte a esse conflito, né? CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, todos esses órgãos que possam também colaborar. E nesses pré-ciclos é explicada a metodologia dos ciclos, né? A confidencialidade, a voluntariedade, a participação ativa dentro desse diálogo, de dialogar, de uma escuta ativa, e essas pessoas são convidadas a participarem dessa reunião, que é os ciclos. E os ciclos, ele tem toda uma metodologia, né, de criação de valores, de ver as necessidades, de ouvir a vítima, de criar essa responsabilização no ofensor, e depois disso, nós temos um pós-círculos, que são os combinados, né, que é o resultado dos ciclos, né, que é esse acompanhamento dos comprometimentos. Então, tem toda essa metodologia, que na realidade é uma metodologia criada dessa origem, como eu falei inicialmente, né, da origem dos índios americanos, canadenses, os holandeses. Então, essa metodologia é aplicada dentro dos ciclos restaurativos. A ética é a ética da inclusão, né, da responsabilidade ativa, de trazer as pessoas, ao ofensor, a sua responsabilização, para que ele veja as necessidades da vítima e essas necessidades sejam supridas. Doutor Jorge, eu lembro que há alguns anos, eu não sei precisar quanto tempo, a gente viu alguma coisa parecida com isso naquele programa fantástico da Rede Globo e tal, em que se colocava vítima e agressor frente a frente para conversar e tal. Seria mais ou menos isso na prática, embora, claro, hoje com uma metodologia muito mais ampliada, muito mais eficiente. Esse encontro entre a vítima e o ofensor, ele vai acontecer, mas ele acontece dentro dos ciclos e com toda uma previsão antes, né, como eu falei, no pré-ciclo, né, onde o facilitador, ele procura o ofensor, procura a vítima, explica a metodologia, mas esse encontro, ele acontece, né, dentro dos ciclos, mas junto também com a comunidade, né, junto com o grupo de apoio do ofensor, o grupo de apoio da vítima, para justamente facilitar esse diálogo, despertar essa percepção, né, das ações que foram praticadas e tentar ver essas necessidades da vítima. Mas esse encontro, ele é estimulado dentro dos círculos. Entendi. Bom, estamos conversando com o doutor Jorge Leite, coordenador no Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Maranhão. O reflexo disso tudo, doutor Jorge, dentro do processo penal, ou seja, aquilo que é conversado nesses círculos, nessas reuniões todas e tal, isso é levado para o processo penal ou é paralelamente ao processo penal? Não, de forma nenhuma. Ele é levado para o processo penal. Assim, no caso, quando os círculos não obtêm resultado, né? Assim, o que acontece? É bom que se explique isso, porque as pessoas às vezes pensam que dentro dos ciclos nós temos os pactos de sigilo, né? O que está no ciclo fica no ciclo. Só que o resultado do ciclo ele pode ter repercussão, sim, na seara penal. Vou dar um exemplo. No juizado, o juizado de pequenas causas, os crimes até 2 anos, eles vão para os juizados especiais criminais. Então, chegou um crime de ameaça ou de injúria, o Ministério Público, junto com os juízes, eles podem, se eles já tiverem aplicado a metodologia, remeter esse processo para que seja aplicada a metodologia da justiça restaurativa nos ciclos de construção de paz. E ali,
vai ser aplicada a metodologia, né? A vítima e o ofensor, eles vão conversar dentro desses parâmetros que eu disse anteriormente, e o resultado desse ciclo, né? Ele vai ser levado, sim, ao processo, ele vai servir lá dentro da transação penal para extinguir a punibilidade, por exemplo. Da mesma forma, na justiça juvenil, né? A justiça juvenil, por excelência, se aplica os métodos restaurativos, está lá na lei do SINASE, né? Se você tiver que aplicar algum metodologia, você aplica a da justiça restaurativa. Então, da mesma forma, tem repercussão dentro do processo do réu ou do ofensor. Então, você pode aplicar também na justiça criminal. Então, há essa repercussão positiva dentro desses processos criminais também. A justiça restaurativa tem esse poder, desde que, lógico, né, haja uma integração entre o Poder Judiciário e o núcleo, ou quem está aplicando a justiça restaurativa. E, Heraldo, é bom que se diga, assim, o investimento que nós estamos fazendo também nisso, né, dentro do Poder Judiciário, de todas essas ações que nós estamos desenvolvendo, né. Esse nosso núcleo, ele foi criado em 2020, né, pela Resolução 55, na gestão do desembargador Lorival Cerejo, e desde lá a gente tem promovido capacitações, webinários, formamos agora uma capacitação pela Terra dos Homens, já em facilitadores, né, de ciclos de construção de paz. Nós já temos agora um grupo formado. Nós fizemos agora recentemente também toda uma caminhada no Maranhão, rodamos com a nossa equipe, né, um projeto belíssimo das caravana restaurativa, onde nós passamos por Timon, Bacabal, Vitorino Freire, Imperatriz e Balsas, né, conversando com a comunidade, né. A gente tinha 3 atividades nessa caravana, que era sensibilizar a comunidade, né, a rede de apoio ali, sobre a justiça restaurativa, conversar também com universitários, né, mostrando o que é a justiça restaurativa, e também fizemos ciclos de vivência, né, mostrando a metodologia. Então, fizemos um grupo de apoio muito bom dentro dessa caravana, e nossa próxima ação agora, a gente está trabalhando também nas universidades, né, estamos trazendo 2 especialistas que já fazem um belo trabalho dentro das universidades, na área de ensino, pesquisa e extensão, e junto com a Rede Maranhense, né, a gente vai fazer esse encontro nas universidades, pegando todos esses polos, para que também eles tenham essa expertise de como desenvolver dentro desse meio, desse centro acadêmico, a justiça restaurativa, né. Só para dar um exemplo, lá na Universidade Federal de Minas, o nosso colega Fernando, ele tem um belo trabalho, onde na área de ensino já faz a formação de facilitadores, eles trabalham também a pesquisa e tem a extensão. Agora mesmo foi lançado um edital para que os alunos pudessem trabalhar toda essa parte de extensão dentro das faculdades. Então, nós estamos trabalhando também, visando esse meio que pode desenvolver bastante, né, dentro dessa área de sistematização que o núcleo se pretende fazer, o nosso núcleo de justiça restaurativa. Perfeito, doutor Jorge. Bom, como é que está sendo a aceitação dessa metodologia da justiça restaurativa por aquele tripé principal, né, do processo, que são os magistrados, os promotores de justiça e os advogados? Pois não. Nosso primeiro ato, quando instalamos o núcleo, nós fizemos uma radiografia, né? Passamos uma circular para os colegas da magistratura, para saber quem já tinha alguma ação, algum projeto dentro da área da justiça restaurativa, e a partir daí nós pudemos trabalharmos com esses colegas, né? E estamos, dentro dessa visão de sistema, trabalhando,
tentamos sensibilizar, né? As pessoas primeiro têm que conhecer o que é a justiça restaurativa, ainda dá muito desconhecimento, né? As pessoas pensam que, como é que você vai botar a vítima junto com o criminoso, né? Utiliza essas palavras. A justiça restaurativa, ela vai além dessas designações de vítima, ofensor, testemunha, e trabalha pessoas. Então, nós estamos nessa sensibilização com os colegas, né? Trabalhando também em rede, conversando com a Defensoria Pública, com a OAB, conversando também com o Ministério Público, já tivemos encontro com alguma dessas instituições, né, para que a gente possa também trazer dentro de um conjunto, né, para que ele também possa fazer formadores, porque, Heraldo, sem a formação do guardião dos círculos, que são os facilitadores, a justiça restaurativa não se desenvolve. Os colegas promotores, juízes, defensores, não podem pensar que eles que vão fazer os círculos, não é eles. Existem os guardiões, os facilitadores. Só para você ter ideia, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, cada escola já formou mais de 2.000 facilitadores, né? Só isso dentro da magistratura. Imagine no Ministério Público, na Defensoria Pública e também na sociedade civil, porque a justiça restaurativa, apesar do nome ser justiça restaurativa, ela não o Poder Judiciário não é detentora dessa metodologia. Essa metodologia, ela já é bem anterior, bem antiga, e ela é desenvolvida por toda uma gama de entidades, né? Então, nós estamos aí trabalhando nessa sensibilização para que as pessoas possam conhecer a justiça restaurativa e possam se utilizar dessa ferramenta, né? Ela não veio aqui para concorrer, para excluir a justiça penal, né? Não é uma panaceia de todas as violências e todos os conflitos, a gente sabe disso, a gente não pode ter essa ilusão. Alguns crimes, né, principalmente aqueles mais graves, mais complexos, eles vão precisar ainda da justiça penal retributiva, a gente sabe disso, mas uma gama de outros conflitos, de outras violências, podem ser muito bem utilizadas dentro da JR, dentro da metodologia da justiça restaurativa, que na realidade ela consegue realmente dar uma resposta satisfatória, né, restaurando o conflito, restaurando as relações, diferentemente do que a gente faz no processo comum. Infelizmente, a gente, às vezes, muitas das vezes, a gente enxuga gelo, né? A gente instiga o processo, mas os conflitos continuam, né? Nós temos os índices, só para você ter ideia, Heraldo, os índices de reincidência da justiça restaurativa, vamos fazer um comparativo, pelo que os colegas têm trabalhado, aqui mesmo, nós temos um centro de justiça restaurativa do Dr. Costa, do colega Costa, aqui em São Luís, que trabalha a JR já há um tempo, e os resultados são fantásticos. A gente estava analisando agora os últimos 3 anos, a metodologia dos ciclos, o índice de reincidência foi 11%, enquanto no crime comum, o índice de reincidência chega a 70%. Eu vi também uma pesquisa de uma colega do Rio Grande do Sul, o índice de satisfação com vítima e ofensor dentro da JR chega a 90% a 95%, enquanto que a gente sabe que os índices no mundo de 15%, de 20% de satisfação. Então, esses números nos alegram muito, porque eles mostram que nós estamos no caminho correto. Dentro desse trocar de lentes, né, desse trocar de lentes, de achar que a punição é a única solução para resolver as relações sociais, né, quando há um conflito na relação social. Então, nós temos que ter essa visão de que existem outros meios, bem mais eficientes. Perfeito. Doutor Jorge, para os profissionais do direito, especialmente esses 3 que a gente mencionou, né, juízes, advogados, promotores, fica fácil entender isso, perceber a grande vantagem que é a utilização da justiça restaurativa,
para efetivamente solucionar os conflitos, não dar apenas uma pena, aplicar apenas uma pena a alguém, ok. Mas e para a população, que tem um pouco de dificuldade de entender todo esse universo jurídico, todas essas questões que estão por trás dessas relações, enfim. O senhor tem sentido que a aceitação por parte de vítimas e familiares é tão grande quanto a aceitação pelos profissionais do direito? Olha, Heraldo, quem participa dos círculos, né, é um processo, às vezes você diz assim, é até mágico, porque não sei o que acontece ali, né, eu acho que é conexão entre as pessoas, né, essa questão de você trazer essa responsabilização ativa, de promover o diálogo entre as pessoas e dar oportunidade para aquelas pessoas que foram envolvidas no conflito resolverem seus problemas. Na realidade, nós estamos, os ciclos, a sabedoria dos ciclos, nós estamos devolvendo para a comunidade, como sempre foi, nas suas origens, o seu poder de resolver as suas violências, as suas relações conflituosas, né? A gente transferiu isso para o Estado, mas, infelizmente, o Estado não tem dado conta disso, né? Só no Estado do Maranhão, hoje nós temos mais de 1.300.000 processos. Então, uma sociedade cada vez mais litigiosa, mais conflituosa. Então, na realidade, os círculos, né, o processo circular, a justiça restaurativa, que é essa metodologia circular, ela entrega para o cidadão esse poder de poder resolver os seus conflitos, né, dentro dessa metodologia. Eu posso te citar vários exemplos, assim, nós temos exemplos fantásticos de que isso dá resultado, né. Vou citar um exemplo de uma senhora que estava na sua residência, né, ela morava sozinha, e ela acordou atordoada com as vidraças da casa sendo quebradas, né, e ficou em pânico, né, e depois se descobriu quem foram os autores daquela violência, né, foram alguns adolescentes, né, esses adolescentes foram levados para a justiça juvenil, né, essa justiça que a gente conhece, foi aplicado lá, foram condenados, né, que na realidade é uma condenação lá do ato fracional, né, foi aplicado um encontro em alguma escola, a família pagou as vidraças, mas aquela senhora, aquela vítima, só serviu como meio de prova para condenar. E aqueles adolescentes, na realidade, os pais pagaram as vidraças, eles foram ali a um encontro em alguma instituição. Será que nós criamos a responsabilização neles? E a justiça restaurativa foi chamada, né, o núcleo de justiça restaurativa verificou que era um bom caso para aplicar a metodologia. E aí fizeram pré-ciclos, né, como eu falei, você vai lá e procura, no caso lá, procurar a senhora, olha, nós somos do núcleo da justiça restaurativa, nós queríamos aplicar aqui a nossa metodologia, os ciclos, construção de paz, se explicou aqui os valores que são construídos, os princípios, foram procurar também os adolescentes, os pais dos adolescentes, e eles toparam. Veja só, eles já tinham sido, digamos, punidos lá pela justiça juvenil, né? E eles toparam. E o encontro foi feito, aquela senhora teve a oportunidade de dizer para eles como estava se sentindo, do que ocorreu naquele momento, do pavor que ela sentiu, né, que ela estava fazendo terapia e não conseguia superar a dor de ter sido escolhida, de ser uma mulher, de ser uma idosa. Por mais que terapia que ela fazia, ela não conseguia superar esse trauma. E no primeiro encontro, Heraldo, eles disseram para ela, olha, nós não sabíamos quem estava morando naquela casa. Nós bebemos e resolvemos fazer uma arruaça, quebrar umas vidraças. Então, naquele primeiro encontro, ela superou meses de terapia, ou seja, ela não foi escolhida. Aquele sentimento, aquela rejeição de ter sido escolhida, ela percebeu ali que ela não foi escolhida. E eles se compadeceram da história dela. Resultado desses ciclos. Eles se tornaram amigos, né? Frequentaram a casa dela, levar para a praça,
para leituras, ou seja, olha como é que se deu o desfecho da metodologia dos ciclos, totalmente diferente da justiça juvenil lá, né, que não cria responsabilização e não vê as necessidades da vítima. Aqui não, as necessidades da vítima foram vistas e foram atendidas. E o ganho de tudo isso, a paz social, né, a responsabilização para que aqueles menores, aqueles adolescentes não voltem a praticar aqueles atos. Então, eu te posso citar vários outros exemplos, e para que a população possa entender. Nós temos um outro exemplo de bullying em escola. Duas adolescentes, né, discutiram, e uma era mais forte que a outra, empurrou essa adolescente que era mais franzina, e ela acabou se machucando, né? Foi feito todo um procedimento, porque causou uma lesão, justiça juvenil, né? O estatuto lá foi aplicado, e ela também teve que reparar lá em uma quantia, os pais tiveram que reparar essa quantia lá das lesões, e ela também foi encaminhada para uma instituição, para um aprendizado, né, que esse aprendizado, por muitas vezes, faz de conta, mas que ele não cria responsabilidade nenhuma. A justiça juvenil, a justiça restaurativa também foi chamada e verificou, olha, esses dois casos que eu estou explicando aqui para você, para a população, a justiça restaurativa, ela está sendo aplicada de forma aí, alternativa, né, concomitante, né, uma já foi aplicada e a outra chegou e está aplicando essa metodologia. E a justiça restaurativa foi chamada, fizeram também os pré-ciclos, né, com as duas adolescentes, com os familiares, explicaram a metodologia de como é que os ciclos são feitos, a criação de valores, e aí eles toparam participar. Depois que eles foram colocados em círculos, as duas adolescentes tiveram a oportunidade de falar, de dialogar, e, na realidade, aquela que era vítima se verificou que, em outras situações, ela também era ofensora, porque ela fazia bullying com aquela que era mais forte, né, chamando por termos pejorativos. Então, a justiça restaurativa, ela não trata só daquele fato principal, ela busca as outras relações que, às vezes, propiciam o fator principal, a violência primeira. E aí, verificou-se também que as duas, ao mesmo tempo, eram vítimas e ofensoras, e elas na realidade, elas já tinham uma construção de relação, elas foram ouvidas, fizeram as pazes, e a partir dali, a rede de proteção também foi chamada porque a rede de proteção também participa dos ciclos, né? Você pode chamar CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, psicólogo, assistente social, Secretaria de Saúde, Educação. Então, aquela rede de proteção do município chegou ali, a da escola chegou, e eles, qual foi o resultado? Elas fizeram as pazes, né? Pediram desculpas, foi criada a harmonia social ali, né, entre elas, e foi pensado o seguinte, olha, nós temos que trabalhar aqui na escola essa questão do bullying, né, através de palestras, através de atividades. E aí foi construído o pós-ciclos com esse acordo. Olha como é que a metodologia, Heraldo, consegue perceber como é que a metodologia da justiça restaurativa, como ela é diferente, ela chama todos, dentro desse processo colaborativo, para, dentro dessas duas balizas, né, ver as necessidades da vítima e criar responsabilização e trazer harmonia social. Perfeito. Eu acho que esses exemplos acabaram ilustrando muito bem como é que funciona e as vantagens da justiça restaurativa. Doutor Jorge, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria só que o senhor aproveitasse o espaço final para trazer as suas considerações finais e, principalmente, as formas de contato, né? Se alguém tiver interesse em conhecer mais, em participar, em usar a justiça restaurativa, como é que faz? Já desde logo agradecer mais uma vez o espaço, Heraldo. Obrigado por estar aqui com você. Poder divulgar na sociedade, né, esse modelo, na realidade, esse comportamento de vida, né? Todos nós temos que sair dessa seara da violência, da punição, né, e trocarmos nossas lentes para verificar que nós podemos resolver nossos conflitos,
dialogando, conversando e vendo as necessidades de cada um. Nós temos o site, né, nós estamos dentro da Coordenadoria da Infância e Juventude, o núcleo, né, o NEJU, ele se encontra dentro da Coordenadoria da Infância e Juventude, é só abrir o site do Tribunal de Justiça, que você procura lá a Coordenadoria da Infância e Juventude, você vai ver todos os nossos telefones, os nossos contatos, e pode nos procurar, lá dentro do site nós temos todas as informações possíveis do que é a JR, sua metodologia de trabalho, as nossas atividades, a nossa programação, o que nós estamos pretendendo fazer, e assim, me deixa muito feliz esse momento, porque nós estamos no momento agora, Heraldo, de expansão, de colocar a mão na massa e de criação dos nossos núcleos. O nosso núcleo de Bacabal vai ser criado agora, no mês de maio, no final de maio, né? O núcleo de Vitorino Freire também, o colega Simeão também está trabalhando para que o dele seja criado. Então, nós efetivamente estamos criando possibilidades, né? Porque agora fizemos uma formação, nós fizemos uma formação com 25 facilitadores, temos agora um curso, que é uma das nossas servidores, Ana Letícia, vai fazer um curso básico, que a gente vai abrir junto com a parceria, importante aqui, estava esquecendo, a parceria da SMAN, da Escola da Magistratura, que nós estamos tido todo o apoio, né, do Jorge. Então, nós estamos fazendo essa formação agora no curso básico, e depois nós vamos ter um curso prático. Esse curso básico é de 30 horas, e depois um curso de 40 horas, né, que é o exigido pela Infam. Então, procurem o canal do nosso link dentro do site do Tribunal de Justiça, né, www.tj.jus.br, que lá vocês vão ter todos os canais de contato para esclarecer alguma dúvida e se informarem. Maravilha. Conversamos hoje com o magistrado estadual, doutor Jorge Leite. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a mais um quadro Filosofia Descomplicada, com o escritor e professor universitário Cristiano Sardinha. Vale a pena conferir. Pessoal, voltamos com o nosso Filosofia Descomplicada e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos tratar sobre uma expressão latina que diz o seguinte: memento mori. Essa expressão significa: você vai morrer, você deve morrer. Lembre-se, a morte irá vir. E ao contrário da concepção de que isso seja algo
depressivo ou muito triste que nós não devemos tratar, abordar ou refletir, os filósofos, e aqui faço referência especialmente aos estoicos, tinham a compreensão de que os seres humanos deveriam pensar, conviver com essa ideia, né, até óbvia, de que todos que são vivos partilham do destino da morte. A morte é algo necessário para a vida, a morte é algo necessário para que o novo venha, para que haja um processo de mudança. Inclusive, essa própria compreensão da morte acaba tornando os momentos que vivenciamos, que partilhamos com as pessoas amadas, torna esses momentos mais sublimes e especiais. Algo interessante a se dizer que quando os generais romanos, vinham das batalhas, das suas vitórias, eles desfilavam pelas avenidas, pelas ruas de Roma, vinha justamente uma pessoa atrás e dizia a esse general: memento mori, lembre-se, você vai morrer. Qual era a intenção disso? Era que aquele general não perdesse a noção, a compreensão que, apesar de ele estar vivendo aquele momento ali de sublime, de glória, ele deveria recordar-se que ele era apenas um ser humano e que a morte um dia iria vir. Então, lembre-se, memento mori é uma expressão latina que significa você vai morrer, muito empregada pelos estoicos para que justamente o ser humano dê mais valor à vida, mais valor aos momentos que ele tem nesse plano terreno. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Olá, sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito. No Vida Pede Passagem de hoje eu quero falar a respeito do Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma campanha que traz como objetivo o envolvimento do Sistema Nacional de Trânsito, da iniciativa privada, da sociedade civil, a fim de estar conscientizando os usuários da via a adotarem atitudes seguras e responsáveis no nosso trânsito, a fim de garantir a segurança viária. Após 2 anos de pandemia, foi notório o esforço, sobretudo dos profissionais de saúde, em prol de salvar vidas. E também cada indivíduo passou a adotar medidas que eram recomendadas e que visavam garantir a preservação da vida. Desta mesma forma, foi muito oportuno quando o Observatório Nacional de Segurança Viária nos traz o tema do Maio Amarelo, que é Juntos Salvamos Vidas. Então, assim como na pandemia, todos nós podemos adotar atitudes responsáveis e seguras no trânsito, a fim de garantirmos, de fato, a segurança viária necessária para a preservação da vida. É necessário que cada indivíduo esteja consciente das regras e que possam estar cumprindo as regras a fim de garantir um trânsito mais seguro. Também fazemos um apelo aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, sobretudo os órgãos executivos, a fim de estarem trabalhando em prol de um trânsito mais seguro. A exemplo, aqui em São Luís, na Avenida dos Holandeses, próximo a um grande shopping que existe, tem uma rotatória que é instrumento de várias matérias, em virtude de muitos acidentes que ali acontecem. Acidentes que nem sempre é motivado somente pela imprudência dos condutores, mas também por falta de uma engenharia que possibilite a segurança daquele local. A exemplo também
de um trecho do Araçagi, próximo à UPA, na mesma avenida, assim como na BR-135, próximo à saída do bairro de Maracanã, que há um alto índice de acidente. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar de stalking. A palavra vem do inglês e dá nome à prática cada vez mais comum de se assediar uma pessoa constantemente, seja presencialmente ou por meio virtual. E isso é crime. Foi tipificado em lei em abril do ano passado. Agora, um ano depois, o país contou o número de casos. Foram mais de 6 mil em 12 meses. A lei define o stalking assim: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. O crime pode ser punido com prisão de 6 meses a 2 anos, além de multa. E a pena será aumentada em 50% quando a vítima for criança, adolescente, idoso ou mulher. O enfrentamento à violência contra a mulher ganhou reforço depois de uma série de feminicídios que marcaram a última quinzena de 2020. Então, naquele momento, o presidente, na época do CNJ, era o ministro Dias Toffoli, ele instituiu um grupo de trabalho para estudar, né, a violência de gênero, defendendo mudanças na legislação, como a tipificação do crime de stalking, perseguição. Então, este grupo de trabalho, que foi um grupo de trabalho instituído face justamente aquele crime que aconteceu no dia 26, no dia 25, na verdade, de dezembro, que foi o crime que vitimou a juíza Viviane do Amaral. Nós nos reunimos no dia 26 de dezembro, num dia posterior, no sábado, né, para tratar desse assunto, no qual surgiu, então, a ideia do grupo de trabalho para a revisão de todas as penas que envolviam as questões de violência de gênero. O grupo de trabalho também gerou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero instituído pelo CNJ. O documento reforçou a imparcialidade no julgamento de casos de violência contra mulheres, ao evitar estereótipos e preconceitos da sociedade, ao adotar uma postura de desconstrução de desigualdades históricas e de discriminação de gênero. Nós temos também a criação, então, da Ouvidoria da Mulher no dia 8 de fevereiro deste ano e com a sua instalação no dia 8 de março nas dependências do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos, então, agora a Ouvidoria Nacional da Mulher, com recomendação do Conselho Nacional de Justiça que todos os tribunais de todos os estados do Brasil tenham a ouvidoria da mulher nas suas dependências do Poder Judiciário. Esses são atos, entre muitas outras resoluções e recomendações do Conselho Nacional de Justiça, como a Semana da Paz em Casa, vários atos, o Seminário Maria da Penha, vários atos o CNJ tem feito com relação a contribuir com este problema grave que nós temos no nosso país. E para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Juliana Cunha, diretora da SaferNet Brasil. Converso também com Amanda Vitorino, cogestora da Rede Feminista de Juristas. E ainda com Ana Paula Serra, integrante da Comissão de Direito Digital da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, na Bahia. Muito obrigado às três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para Juliana. O que é exatamente o stalking, então, e como isso impacta a vida da vítima? Sim, o stalking, ele é um crime de perseguição reiterada, que precisa, primeiro, ameaçar a integridade física e psicológica da vítima, causar danos à sua vida e, claro, tolher e restringir aí a liberdade dela de ir e vir, especialmente, né? Além disso, de impactar mesmo, né, a saúde e o bem-estar dessa pessoa, porque ela começa
tem uma série de restrições à própria vida, mudanças de hábitos, medo, né, desse perseguidor voltar. Então, de fato, causa um impacto grande na vida dessa pessoa. E, Amanda, quando é que a simples aproximação de uma pessoa a outra deixa de ser alguma coisa aceitável para se transformar em stalking? O stalking, ele tem como comportamento ficar em ambientes que a vítima está, ou fazer envio de mensagens reiteradamente, atrapalhando o cotidiano da pessoa, tentando aproximar da pessoa em lugares que ela está no cotidiano, então traça uma rota que geralmente não era dele, mas ele passa a estar naquele lugar até para constranger a pessoa que é perseguida. E eu quero fazer um adendo também, que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de stalking, a gente está falando de perseguição. É preciso que a gente use cada vez mais o uso de termos pátrios, né? A gente precisa falar do termo perseguição, porque o direito ele já é tão distante da sociedade. Quando a gente usa o estrangeirismo, distancia ainda mais. E as pessoas, às vezes, nem têm noção de que está sofrendo uma violência por conta desse distanciamento de linguagem. Perfeito, Amanda. Adorei a sua sugestão. Vamos combinar nós quatro aqui. Desde já, vamos tratar o termo por perseguição. Acho perfeita a sua sugestão. Muito bem, e vou direto aqui para a Ana Paula, então, para lhe pedir, nós dissemos há pouco, nós sabemos, está tipificado em lei, é crime. Eu queria que você explicasse para a gente o que a lei diz exatamente sobre a perseguição. Isso pode dar cadeia, dar multa. Conta para a gente, por favor, o que diz a lei. O legislador ele trouxe de qualquer forma, então pelo meio físico, presencial e o meio virtual, de forma a restringir e limitar a liberdade da vítima, trazendo o abalo psíquico, o abalo físico também, e trouxe majorantes de 50% da multa em caso que o crime seja cometido contra mulher, crianças, adolescentes, idosos, por um grupo de pessoas e mediante ao porte de arma. E aqui é importante a gente trazer também que o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, ele foi revogado, então era o nosso artigo guarda-chuva, né, que a gente costuma falar. Com essa revogação, a tipificação do crime fica restritamente no artigo 147-A. Juliana, a legislação brasileira é suficiente ou precisaria de mudanças, de acréscimos? O que você nos diz? Ela é um passo importante, especialmente porque antes as pessoas ficavam no escuro, elas não sabiam exatamente o que elas estavam sofrendo e se aquilo era passível de denúncia e de responsabilização. Então, o máximo que se falava é um ex criando algum problema para uma vítima, e isso não ia adiante. Então, acho que com a lei a gente conscientiza melhor as pessoas de que sim, elas têm direitos, de que há sim... ela pode denunciar esse tipo de violência, essa violência passa a ter um nome, dar nome à violência pode ser muito importante, sim. Como eu já disse, se não tem nome, será que o que eu estou vivendo é uma violência? Mas é claro que é preciso mudar toda uma estrutura que contribui, que é a fonte e a causa de muitas das violências vividas por mulheres, né? Então, claro, a lei ela é importante, ela é um passo nessa direção, né? De garantir a proteção, de se fazer a denúncia, de responsabilizar o agressor, mas para a gente mudar a realidade da violência contra mulheres, a gente precisa fazer mais, a gente precisa educar as pessoas, especialmente homens, né, para relações de gênero com mais equidade. A gente precisa conscientizar a sociedade também para se sensibilizar com esse problema, ser aliada das mulheres que são vítimas de violência. Muitas vezes as mulheres são culpabilizadas, isso também dificulta muito a denúncia e a responsabilização também. E claro, é toda uma estrutura social que ainda é machista e que de alguma forma dá aos homens o poder, né, de se sentir proprietários das mulheres e, portanto, controlar e exercer esse tipo de poder através da perseguição também. Isso tudo é uma mudança mais a longo prazo. E, Amanda, até sobre essa questão de gênero, a gente sabe que a perseguição não é exclusividade, é uma prática exclusiva de homens, mulheres também praticam, mas, evidentemente, muito mais homens praticam do que mulheres. Em que medida que isso se dá? Você pode nos dar alguma... Existem estatísticas sobre isso?
Sim, o stalking ou a perseguição no Brasil, ela é uma conduta tipificada recentemente, há pouco mais de um ano, mas nos Estados Unidos já é crime desde a década de 90. Um estudo publicado pelo Departamento de Justiça americano apontou que mais de 80% das vítimas de perseguição são mulheres. Recentemente, o estado de São Paulo ele também publicou dados sobre os dados dos registros de boletim de ocorrência da tipificação de conduta. Em menos de 12 meses, o São Paulo registrou 43 denúncias ao dia, né? Foram um total de mais de 13 mil. Dessa porcentagem, mais de 90% pelo estudo publicado, as vítimas eram mulheres. E grande parte do registro eram feitos em delegacias de amparo à mulher, as delegacias especializadas. Eu entendo que há sim, como a Juliana bem disse, tem uma questão estrutural, né, do machismo estrutural que permeia a nossa sociedade. A gente precisa, a legislação é boa, tal qual a Lei Maria da Penha, que é considerada a terceira legislação mais avançada do mundo, e nós ainda somos o quinto país que mais mata mulheres, né? Então, acho que tem uma questão que a gente precisa entender, que legislação ajuda, mas não é suficiente. Hoje, mais de 90% dos municípios brasileiros sequer têm um tipo de atendimento especializado para as mulheres que são vítimas de violência. Não existe um tempo hábil de resposta da capacidade estatal e do Poder Judiciário. A gente ainda está avançando na sociedade nas discussões que tangem de violência de gênero. Então, é importante que a gente produza esse diálogo, tanto na esfera escolar, né, na questão de educação, de falar de gênero. É importante, sim, que permeie as violências quando a gente tange a questão de gênero, e também de mudança do olhar da sociedade, da importância de não culpabilizar a vítima e de enxergar, sim, que há incômodos em situações que antes eram toleradas. Eu costumo sempre trazer o conceito da biologia, né, do predador e da presa. Então, o predador, ele sempre vai estar aí analisando, seguindo, perseguindo, para dar um bote na sua presa. Então, índices e pesquisas apontam que sempre da perseguição, em 25% causa um abuso sexual, 2% o homicídio da vítima. Então, esse combate, quanto antes a gente conseguir fazer, conseguir resolver o problema, a gente vai evitar a gravidade, né? Inclusive salvando até a vida da vítima. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.